Energéticos entre jovens. Vários países discutem restrição. Com razão, sinceramente. Se eu não me engano, inclusive, o Cazaquistão proibiu para menor de 16. Confirmo depois essa informação, mas se eu não me engano, eu recebi essa notícia bem recente. O negócio é o seguinte, o problema aqui é que a gente está tentando investigar isso e orientar os nossos adolescentes de uma maneira moral, quando, na verdade, a discussão ela tem que ser uma discussão fisiológica, né? Ponto 1, moral. Como assim moral? Falar para um adolescente que está errado, ele vai te retrucar dizendo o seguinte: tu tá com obesidade, é errado também. Ah, mas eu vi o sujeito lá que toma esteroide, é errado também. Como, né? Que é aquela retórica do quase que de concurso. Como é que é? Uma certa anula uma errada anula uma certa. Peraí, então se tá errado, eu posso fazer errado também? Essa justificativa eu adoro, né? Quando deu agora, falando, né, de jovens, etc., a morte do rapaz, né, pelo uso de esteroides. E sim, não vem com discussão de que era congênito, é pelo uso de esteroide, tá? É pelo uso, estou afirmando, é pelo uso de esteroide, tá? Então, por favor. Capaz, tá? ele tava puro. Ele era natural, tá? Eu confundi. Foi pelo uso de esteroide e foi estímulo dessa indústria fracassada que a gente tem, que só sabe ir pela ideia do corpo. Um jovem tentando se aceitar, o que acontece? Tem esteroide, então, mas tinha 22 anos, já sabia muito bem o que fazia. Não sabia. Não sabia o que estava fazendo. Imagina tu, desde os teus 14, 15 anos, tu sofrer com a ideia de que tu não pertence a nada, tu sofrer informação de que os caras são fortes, são musculosos, eles são masculinizados. Agora até essa porcaria conseguiram inventar os Red Pill, né? Que o cara é mais masculinizado porque é mais forte, grita mais, bate de cabeça com outro homem no meio de uma reunião, essas coisas meio doentias, assim, que a gente já tem visto por aí na internet. Tu receber aquela informação, tu recebe junto com isso ofertas que envolvem dinheiro, nem tanto dinheiro como pensam, tá, gurizada? Não vai nessa que não é tanto dinheiro assim como vocês pensam. É assim, tu ferra o teu coração, ferra a tua cabeça, ferra o teu social, pra no máximo depois uma marca ali mandar uma homenagem pros teus pais depois que tu morreu, tá? Então não pensa que... E não é muito dinheiro não é, pelo contrário, tá? Pelo contrário. Rala muito pra ganhar um whey protein em casa, então não vai nessa, tá? Não vai nessa. Mas o fato tu recebeu tudo aquilo de informação, né? E aí chega na idade que tu ilegalmente conseguiu comprar. Como assim ilegalmente? Ora, o cara não estava fazendo reposição. Ele não tinha necessidade do uso. Ele não tinha prescrição de um medicamento que só se compra com prescrição. Alguém conseguiu fazer esse tráfico para ele, e alguém conseguiu fazer essa compra ilegal para ele, e alguém conseguiu essa falcatrua do médico que prescreveu ali para ele. Então, eu acho engraçado, como que a gente vai descobrir quem foi os responsáveis? Cara, se não podia sem prescrição médica, tem algum médico que ou ele caiu no engano dos caras lá que conseguiram uma falcatrua de pegar a assinatura dele, o carimbo dele, ou ele foi falcatrua e fez isso. Ponto 1, porque não tem outra forma, né? Ponto 2, existe uma outra forma ilegal, que também tem que ser investigada. Alguém fez a travessia desse produto até as mãos do rapaz. Quem é que fez? E alguém instruiu esse rapaz a usar. Quem é que instruiu? Deu. Não precisa, pelo amor de Deus, precisa de uma investigação mais simples do que essa. Mas é isso, a gente vai falar sobre esse assunto em outro momento, que me remeteu aqui a adolescentes, jovens e me lembrou desse caso. Mas, energético, a gente tem que sair dessa discussão moral. É uma discussão fisiológica. Que adolescente precisa de cafeína? E se precisa de estimulante, para que ele precisa? E se ele está precisando para reparar sono, por que isso está acontecendo? Então a investigação que a gente faz da onde que surgiu a ideia de ficar tomando energético? Porque daí, essa ideia de problema que a gente fala é justamente uma ideia de abuso do uso, né? Então, enquanto a gente tem diferentes evidências mostrando que o uso moderado de cafeína, especialmente, que é uma substância estudada, pessoal, para vocês terem uma ideia,
Se eu não me engano, a gente tem mais de 40 mil trabalhos publicados no PubMed sobre cafeína. Eu tenho um artigo publicado sobre cafeína, mas é dentro da performance, agora que eu me recordei. Então, é um suplemento que é altamente investigado. Desculpa, uma substância, esquece o termo suplemento, né? Uma substância que é altamente investigada. A gente já sabe que existem níveis seguros, inclusive para adolescentes, tá? Que normalmente vão ficar em torno de 100 miligramas cafeína dia, né? E para adultos até doses maiores, tá? Doses maiores que se comportam como seguras em nível cardiovascular, em nível hormonal, em nível fisiológico. São doses seguras que teoricamente não trarão prejuízos para pessoas saudáveis. Ok, paramos aqui, vamos para a discussão importante. Agora, um adolescente que usa todos os dias para ficar acordado, para fazer prova, não tem um pai que não ache isso minimamente estranho, pô. Tu não acha isso minimamente estranho? Aí a gente tem que tomar o cuidado para falar com o adolescente, porque é um 880. Aí se eu converso assim, não, olha só, realmente a gente tem hoje trabalhos com relação a estimulantes que mostram que se é uma dose segura, por exemplo, da cafeína, esporádica, ela não vai trazer prejuízo. Aí como que o adolescente interpreta? Ah, então tá, vou tomar 3 hoje e amanhã eu já tomo 6. Porra, mas aí é difícil, né? Aí é difícil. Então o nosso cuidado, ele tem que ser com relação a orientações do que aquilo pode fazer com relação aos benefícios que ele aparentemente acredita e principalmente a médio, longo prazo, os pais saberem o que isso pode acarretar, tá? Por que há essa extensa preocupação de diferentes países com relação ao uso de energéticos por crianças? Não é porque se tu tomar uma vez o energético, tu morre. Não funciona assim. Só que o que está acontecendo? O que a gente tem? E a gente tem visto isso na prática. Há crianças e adolescentes, por exemplo, durante o uso de medicação voltada para o TDAH, né? Durante o uso de medicações que também são estimulantes com um propósito real de tratamento, acrescentar o energético. E por isso que a gente tem tantos relatos já publicados sobre adolescente que tem taquicardia, misturou energético com outro estimulante, foi parar no hospital, né? Misturou energético com... E aí a gente, qual é o estudo? O estudo é da substância isolada. Da substância isolada. E aí a gente faz testes de toxicidade, né? E a gente pode afirmar, não, teoricamente não vai fazer mal. Agora, eu não sei te dizer se misturar com álcool, eu não sei te dizer se misturar com Ritalina, com Venvance, certo? E até, perigosamente, que a gente não sabe, com outras drogas. Então, aqui que está o real problema da coisa. Aqui que está o real problema da coisa. Além disso, é uma burrice tremenda usar cafeína todos os dias, pessoal. Como assim? O energético, ou, por exemplo, a própria consumir cafeína, né, a suplementação, ela é um suplemento, ela é uma substância, não estou falando do café, estou falando da cafeína, de uso agudo para performance. Porque a cafeína ela tem uma característica muito legal para performance, muito legal mesmo. Ela diminui, através de mecanismos específicos relacionados aos receptores de adenosina, a percepção, que é uma molécula altamente relacionada com percepção de esforço. Não é que ela te dá energia, a cafeína não te cede energia. Ela te diminui a percepção de esforço que tu está fazendo. Através tanto desse mecanismo de bloqueio dos receptores de adenosina, como também através da questão estimulante que a gente tem ali. Agora, estimulante, pessoal, não é porque a gente sabe que existem doses seguras que não existem doses inseguras. Por exemplo, em atletas, quando a gente trabalha com dosagens acima de 6 miligramas por quilo de peso, a gente corre um altíssimo risco daquele atleta apresentar muito mais colateral do que benefício em termos de performance. Quais colaterais que a gente pode ter? Tremor, taquicardia, sudorese, aumento de ansiedade, problemas gastrointestinais e um outro problema muito bem estabelecido com adolescentes. Gente, sono para adolescente não é, hoje eu posso dormir 5 horas só.
amanhã eu compenso dormindo 7. Não, sono para adolescente é onde está todo o desenvolvimento do sistema neurocognitivo, estatura, musculatura. O sono no adolescente se comporta dessa forma. E a cafeína, o energético, tu pode estar tão habituado que tu já nem sente a parte estimulante. É normal isso, a gente desensibiliza um pouco. E ainda assim prejudicar muito o teu sono. Mas muito mesmo. Ah, mas eu não me acordo, mas não é o mesmo sono. A gente já tem boas evidências disso. Tu tomou a cafeína após ali o horário das 17 horas aproximadamente, já se sabe que o teu sono não será o mesmo. Ele não terá a mesma performance, digamos assim, o mesmo grau de recuperação, o mesmo nível de recuperação que um sono reparador deveria oferecer, certo? Então a cafeína, o energético também, vamos falar de tudo que contém cafeína em doses mais elevadas, né? Apesar de que aqui no Brasil a gente tem um limite de cafeína a cada 100 ml, o que é bom, né? Mas em doses elevadas, ela vai trazer muito mais prejuízo do que benefício. A cafeína, o pré-treino, o estimulante, o energético, não são produtos para a gente ficar usando todos os dias. Pelo contrário, o melhor benefício que a gente pode ter é testa em dias específicos, vê como é que tu te sente, especialmente se tu não tem... E isso, que eu fiquei muito chateado, inclusive, com um cara que eu gosto muito dentro da área fitness, tem suas divergências, né? Mas é um cara que eu acho maneiro e tal. A gente não pode dizer, use. Pelo amor de Deus, gente, que irresponsabilidade. Que irresponsabilidade. Para saber se um adolescente vai tomar energético, vai tomar estimulante, vai tomar qualquer suplemento, é nutricionista ou médico. Nutricionista ou médico que vai orientar esse teu filho, se ele pode, principalmente o porquê que ele está tomando, entender qual é o motivo real dele estar tomando esse energético. Ou seja, um pré-treino. E fiquem ligados, tá? Tem muito adolescente combinando energético, pré-treino, acha legal, acha engraçado, filma. Né? Isso é perigoso. Como eu falei, não é porque a gente sabe de níveis seguros que níveis inseguros não existem. Principalmente a combinação entre estimulantes. A gente não sabe, por isso que eu fiquei tão chateado com essa ideia de, pode usar sim. Não, peraí, eu não sei se aquele adolescente, por exemplo, não tem hipertensão. Eu não sei se ele não tem hipertensão. Como é que eu vou dizer que ele pode usar? Eu não sei se aquele adolescente não tem um problema cardíaco prévio e junto com o problema cardíaco ainda ele tem que usar um estimulante que o médico orientou ele porque faz sentido para o tratamento específico do TDAH. Sei lá, inventei aqui uma coisa e eu vou falar, não, pode usar também, mais cafeína junto, mais estimulante junto. Além do que, vamos para o outro problema, mascara o teu real problema. Porque se tu tá precisando de estimulante para se manter acordado com 14 anos, 15 anos, 16 anos, meu filho, meu Deus do céu, eu com 14 anos não gosto nem de lembrar as coisas que eu conseguia fazer com 14 anos, tá? E tu tá aí, tu tá precisando de energético para ficar acordado. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Energético para fazer prova, pô. Energético para fazer prova. Tu é um betinha. Tu é um betinha o que tu é, tá? Não, tô brincando. Pessoal, adolescente que tá querendo usar energético, que tá querendo usar pré-treino, principalmente, eu acho que o pré-treino ele tem um perigo maior que a gente não tá vendo direitinho, muito maior que o energético, muito maior o pré-treino. A gente fala de energético, mas o pré-treino eu vejo como sendo muito mais arriscado o uso desenfreado aqui para adolescentes. Mas, acima de tudo, conversa com o teu nutricionista ou com o teu médico. Tua mãe e teu pai vão te levar no teu médico, no teu nutricionista, ele vai te explicar. Não, dá para usar, não dá para usar. Tu vai usar para quê? Mas se aqui tá ruim, por que a gente não corrige por aqui? Certo? E não sair usando de qualquer jeito. Beijo, até o próximo vídeo.